para uso dos filhos, enfim, para uso do dinheiro. Esse dinheiro seria o produto da sobra de campanha eleitoral, porque à época havia um grande medo dos empresários na disputa entre Collor e Lula, que fosse eleito Lula, que na ocasião era tido como um homem de extrema esquerda e que não seria conveniente para o país. Em face disso, e não havia proibição na legislação eleitoral, despejaram dinheiro na campanha de Collor. Esse dinheiro sobrou e não foi devolvido, e foi encaminhado sempre que o presidente pedia para ele. Isso foi considerado falta de decoro no exercício do mandato. A lei não diz o que é falta de decoro no exercício do mandato, mas receber dinheiro sem origem própria parece que será uma das hipóteses de falta de decoro no exercício do mandato. Essa foi a avaliação política do Senado Federal. Não havia imputação de um crime comum do presidente da República. E o foro é político, os juízes são políticos, que são os senadores, pertencem obrigatoriamente a partidos políticos, podem ser até adversários políticos, e tanto que todos puderam votar, inclusive aqueles que eram adversários ferrenhos do presidente. Já no Supremo, o que se imputava era a prática de crime de corrupção passiva, isto é, que o presidente da República recebia aquele dinheiro para praticar ou deixar de praticar atos do seu ofício de presidente da República. E isso é que não se conseguiu provar. Provou-se que ele recebeu o dinheiro, mas não que ele tenha praticado algum ato ou deixado de praticar algum ato de presidente da República para compensar o dinheiro recebido. Enfim, não pagou pelo dinheiro que recebeu. Nem prometeu pagar, pelo menos não ficou provado. E não há crime de corrupção passiva sem isso. Se, por exemplo, alguém interceptado por um guarda rodoviário lhe oferece dinheiro e o guarda aceita e por isso não oferece a multa, não aplica a multa, ele cometeu corrupção passiva. E o motorista praticou corrupção ativa. Mas se o guarda rodoviário embolsou o dinheiro, mas assim mesmo aplicou a multa, ele não praticou crime de corrupção passiva, porque ele não deixou de praticar um ato de ofício. Ele praticou um crime de estelionato, o que mostra a diferença entre uma coisa e outra. Nem praticou simples falta de decoro no exercício do mandato, até porque ele não está no exercício do mandato, o guarda rodoviário. Ele praticou um crime comum, que não é o de corrupção passiva. No crime de corrupção passiva, se deve provar que alguém exigiu, que alguém praticou um ato de seu ofício ou deixou de praticar um ato de seu ofício, de sua missão pública, a troca de dinheiro, a troca de alguma vantagem. Isso não se conseguiu provar no processo de Fernando Collor. Por isso, por maioria, 5-3, o Supremo absolveu. Os 3 que votaram pela condenação entenderam que não havia necessidade de se provar a prática do ato ou a omissão da prática do ato. Mas isso com base na legislação comparada, no direito comparado, e não no direito brasileiro. Os 5 que votaram pela absolvição foram nesse sentido. E o senhor foi um deles? Eu fui um deles. Eu que presidi o processo de impeachment, com a maior isenção, também com a maior isenção votei no caso do processo criminal. E acho que os 2 acertaram. O Senado, quando impôs a pena de interdição por 8 anos, acho que ele poderia prosseguir no julgamento, porque não é possível o ex-presidente, à última hora, evitar a cassação e evitar a interdição e além disso, se candidatar no dia seguinte novamente a presidente da República, ou a senadora, ou a governadora. Tem que ser interpretado o sistema e não a literalidade da lei. E acho que também o Supremo acertou, porque pelo menos sem provas de que ele tenha praticado algum ato em troca do dinheiro, ou tenha deixado de praticar algum ato,
ele não praticou crime de corrupção passiva. Pode ter praticado um ato indecoroso no exercício do mandato, mas isso foi coisa apreciada pelo Senado. Cada um no seu foro próprio. Tá certo. Ministro, temos assunto aí para mais um programa. Eu gostaria já de deixar o convite, se o senhor tiver disponibilidade, porque não conseguimos nem chegar na metade da pauta e esse assunto ainda entendo que não se esgotou. Já fico curioso pelo livro que você vai lançar. Certo. Não escrevi nenhuma linha, mas eu tenho os 4 volumes do Senado que tem todos os atos do processo. E tem os mandados de segurança julgados pelo Supremo. Tem coisas interessantíssimas. Uma delas, por exemplo, no dia que o presidente da República impetrou mandado de segurança contra o presidente da Câmara, que tinha deliberado dar um prazo X para ele apresentar a sua defesa e que o voto seria aberto, ele impetrou mandado de segurança para ampliar o prazo de defesa e para que o voto fosse secreto. Eu estava ainda na presidência do Supremo, ainda não estava presidindo o Senado, porque ainda estava na fase da Câmara. Então ele impetrou no Supremo mandado de segurança contra a Câmara. E eu estava presidindo o Supremo, presidindo o processo de impeachment. E no meio do julgamento veio o diretor-geral do Supremo me avisar que tinha havido 2 telefonemas para os gabinetes do ministro Nélio da Silveira e Otávio Galotti, que havia uma bomba no plenário do Supremo. Estava lotado o plenário e, naquela ocasião, pela primeira vez em toda a minha carreira, pela única, por sinal, estava presente minha mulher e minha filha, que foram, por curiosidade, assistir o julgamento. E eu tive que ter a frieza de não alarmar os presentes. Interrompi um pouco antes a sessão para o lanche dos ministros, dizendo que eu ia antecipar, porque a sessão ia ser um pouco mais longa. Antecipei o lanche. E durante o lanche, a Polícia Federal rastreou todo o plenário do Supremo e disse, não tem nada. Prosseguimos. Isso ninguém soube. Só depois é que eu divulguei isso e no livro vou contar essa história. Se você quiser, conto essa também. Então, tá, nós vamos... Agora, eu tive que apostar em Deus, né? Falei, Deus, eu vou acreditar no Senhor, você vai me prestigiar, vai dar uma força aí. Vai me deixar morrer esse povo e minha mulher e minha filha aqui. Mas Deus ajuda os bons, ministro. Mas naquela hora deu pavor. Então, tá certo. Ministro, foi uma honra, um prazer. Essas outras perguntas ficam para outra. Esse fica para o próximo. Tá bom? Tá bom. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.